Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Se inscrevam, deixem um like, um comentário, um dislike, uma sugestão. Vamos falar um pouco do clássico ontem entre Corinthians e Boca Juniors no La Bombonera, onde o Corinthians está vitorioso nos pênaltis. Um Corinthians que foi muito abaixo, não deu um chute a gol. Realmente o Corinthians foi com uma ideia, talvez não sei se parte do Vitor Pereira essa ideia, ou essa ideia em campo ela acontece de uma maneira normal, de uma maneira comum. Os jogadores começam a baixar suas linhas, ficam ali porque não tem uma possibilidade de saída realmente. E um Boca Juniors que neutralizou alguns momentos do Corinthians, que tentou descer até que o Corinthians até tentou alguns momentos aparecer, tentou alguns momentos buscar muito Mantuan na amplitude, mas era no Boca que estava bem encaixado na sua marcação. E o Corinthians não conseguia também sair daquele campo defensivo. Nenhum treinador, nenhum jogador quer ficar preso ali no campo defensivo o jogo todo, isso não existe. Até porque você corre um risco de tomar um gol e ter que sair e tomar os outros gols. E aconteceu com o Corinthians teve risco de tomar 2 gols ali no primeiro tempo, de ser descido com 2-0 nas costas, um pênalti perdido pelo Benedito e um gol antes do pênalti também que ele perde ali na cara do gol no cruzamento. Então foi um Vitor Pereira, até entendo, eu entendo, e alguns treinadores também entendem, também, eu acho que a maioria, que isso pode acontecer, de você no momento não ter uma sugestão de escape, você usar essa ferramenta de se segurar um pouco ali atrás, que nenhum jogador, nenhum treinador gosta muito disso. Se você não tiver um elemento de escape, de velocidade, não é bom. Como tem o Palmeiras, o Abel Ferreira, então ele consegue fazer isso com maestria. O Vitor Pereira fez. Isso aí, digamos que partiu do Vitor Pereira, mas conseguiu até sair triunfado com vitória nos pênaltis, né? Só relembrando que fosse um treinador brasileiro fazendo isso, com certeza seria muito e muito criticado pela imprensa. Por essa mesma imprensa que hoje aplaude o Vitor Pereira, seria criticado por essa mesma imprensa. Porque ia falar que era retranqueiro, ultrapassado, covarde. E não é bem assim. Há momentos no futebol que você tem sim mudar seu conceito. E o Vitor Pereira vem mudando o seu conceito desde o momento que chegou no Corinthians. Não é o Vitor Pereira que gosta. Não é o estilo que ele gosta de colocar em campo. O que está fazendo no Corinthians é outro jeito de jogar. Há momentos que o Corinthians joga assim também. Um pouco com linha baixa, segurando bastante. No Brasileirão mesmo. Então, o jogo contra o Santos, que foi 0-0, foi um jogo horroroso também do Corinthians. E não estava tão desfalcado. Então é isso, gente. Vamos lá falar um pouco sobre esse jogo. O que o Boca Juniors tentou fazer e que poderia ter feito também, o Boca Juniors não fez. Vamos falar um pouquinho aqui no quadro, para que a gente possa mostrar um pouco dessa história que o Corinthians sai glorificado, sai bem, vence na Bombonera. Méritos do Corinthians por ter segurado o Boca muito tempo. Claro, erro do Benedito também que ajudou bastante, né? E deu essa glória ao Corinthians no final, por conta do Benedito também, que errou, ter 2 pênaltis e um gol incrível. Então é isso aí, vamos lá. O que eu quero mostrar aqui pra vocês é que um Boca Juniors que realmente jogou muito esse seu jogo, buscando sempre buscar o Vila, seu jogador de amplitude, seu jogador agudo, seu jogador do 1 contra 1. Era a intenção do Boca o jogo do 1 contra 1 realmente, o jogo da amplitude. Até pela fragilidade do Corinthians de ter o Rafael ali, não ter o Wagner. O Wagner é um excelente marcador no 1 contra 1, ele consegue ganhar bastante jogo corpo a corpo, mas sem o Wagner ali você tem o Rafael, então isso diminui a sua qualidade defensiva, e nisso o Boca Juniors conseguiu ali se criar bastante pelo aquele lado, até que cansou bastante. O Vilas começou a errar cruzamentos, começou a errar passe, até pelo cansaço também, que foi muito exigido nesse jogo. Mas tinha outra sugestão que o Boca Juniors poderia ter feito, o Boca Juniors não fez isso no máximo, que eu tenho aqui até 2 vídeos para mostrar para vocês 2 vezes no jogo, que foi a questão do jogar entre linhas, até que o Corinthians deu a oportunidade do Boca Juniors jogar no entre linhas, mas o Boca Juniors não aproveitou bastante essa oportunidade de jogar no entre linhas. Em alguns momentos o Corinthians subia os 3 jogadores de frente, abria espaço no entre linhas e o Boca Juniors não aproveitava isso. Mostrando aqui para vocês mais ou menos o que acontecia. O Boca Juniors sai com a bola, um Corinthians que avançava, o entre linhas ele existia nesse momento. Nesse momento existia o entre linhas para que fosse atacado. Se esse entre linhas é atacado pelo Boca Juniors, você traz um desequilíbrio defensivo para o Corinthians. Por que você traz um desequilíbrio defensivo para a equipe adversária? Porque no momento que você cria o jogo entre linhas, é normal que você puxe um zagueiro adversário para poder dar aquele bote na bola, para poder fechar o teu espaço. Tu puxando esse zagueiro adversário, tu consegue tirar uma dupla marcação do teu jogador de amplitude. Então tu vai ter um 1 contra 1, ou talvez tu não tenha nenhum 1 contra 1, tu tenha ele totalmente com liberdade no corredor. Essa era a questão que o Boca Juniors não fez muito isso. Se o Boca Juniors fizesse isso mais vezes, usando o Romero, usando o Benedito, usando o Cabalos,
para fazer esse jogo entre linhas e trazer mais os defensores do Corinthians e assim abrir um espaço para o Vilas, seria melhor. Porque isso poderia acontecer. Tu vem aqui, tu recebe a bola, tu traz um marcador, que seria o Rafael, tu traz o zagueiro para o teu posicionamento, porque esse Rafael vai ser puxado, porque na descida da velocidade ele vai mudar o seu posicionamento de corpo para olhar a movimentação da bola, nisso tu abre um corredor pro teu companheiro, que seria o Vila, que desceria nesse corredor sozinho, com liberdade, para poder receber essa bola em profundidade e fazer um cruzamento de fora para dentro, assim, ter uma definição. Foi o que o Boca Juniors não fez nesse jogo, fez só 2 vezes e isso não foi bom. Se fizesse isso mais vezes, poderia sim o Boca Juniors ter conseguido sair com resultado melhor contra a equipe do Corinthians. E também isso aí também tem que dar o mérito ao Corinthians, que não se movimentou tanto para o Boca Juniors achar esses espaços no entre linhas. Até encontrava, mas os jogadores do Corinthians não davam bote. Não saíam da sua linha sustentada para abrir espaço para uma infiltração. Aconteceu isso 1, 2 vezes, 3 vezes no jogo, mas só. O restante do jogo era realmente, as bolas eram colocadas, era realmente buscando o Vila aqui para ele trabalhar no 1 contra 1 aqui com o jogador do Corinthians, o Rafael. Então, era essa a jogada do Boca Juniors, era isso que o Boca Juniors queria. O 1 contra 1 ele tentou bastante isso e conseguiu. Esse 1 contra 1 com o Vilas. Até que deu até algum resultado, o Vilas colocava muita bola para dentro ali, tentava de alguma maneira, porque puxava o Rafael para cá, o Corinthians fazia uma linha de 5 aqui atrás, sempre tirando amplitude do Boca Juniors e deixando o 1 contra 1, mas sempre com uma dupla marcação, porque o João Vitor chegava para fazer essa dupla marcação. Quando não era o João Vitor, veio o Gil também, depois que o João Vitor machucou. Então essa dupla marcação tirava um pouco da qualidade do Vilas. Quando ele passava por um jogador, tinha outro jogador, isso requer físico, requer mais velocidade, isso vai desgastando o jogador com o tempo e vai descendo a qualidade desse atleta. Vamos lá mostrar algumas imagens para vocês e vídeo também do que eu estou falando aqui, mais ou menos em vídeo é melhor. Nesse vídeo aqui é melhor para que vocês tenham uma ideia mais ou menos do que eu estou falando, que é você conseguir fazer esse desequilíbrio defensivo na equipe adversária, quebrar uma estrutura de linha da equipe adversária, mais ou menos esse lance aqui do Boca Juniors, dá para vocês entenderem bem o que aconteceu. Um Corinthians que realmente foi um jogo, um Corinthians totalmente atrás ali, preso na marcação, não saía de nenhuma maneira, só no segundo tempo esse Corinthians conseguiu respirar um pouco, então foi um Corinthians aguerrido, um Corinthians que lutou bastante, foi na luta, foi na garra, no suor, realmente do jeito que é o Corinthians, né? Para chegar à classificação dos pênaltis. Mas aqui falando do Boca, que foi a equipe que realmente atacou no jogo, né? Então, mostrando aqui um pouco do que ocorreu. Esse lance aqui é bem nítido o que é esse desequilíbrio. Você tem o Boca Juniors descendo aqui, você tem esse lateral aqui do Corinthians que vai acompanhar, que é o Rafael. Nisso que ele acompanha, ele abre espaços aqui nas suas costas para o Vila descer aí na velocidade, porque aqui você já tem um desequilíbrio, porque o jogo está sendo central. Então o Boca Juniors consegue aí tentar esse desequilíbrio. Aí você pode observar, abriu já o corredor ali para o Vilas, porque ele tenta aqui tá prestando atenção aqui no jogador do Boca Juniors que está com a bola, que é o Romero. Então a atenção está indo totalmente para o Romero aqui. E você tem um Vilas passando agora aqui nesse momento para receber essa bola em profundidade, porque essa linha foi realmente desequilibrada e ele consegue dar um cruzamento errado que acaba saindo para fora e não termina em lançamento com o seu companheiro. Mas mostra um pouco que o Boca Juniors trabalha por dentro, seria melhor para o Boca Juniors. Tem outra imagem aqui também que vocês podem observar melhor. Vamos lá. Esse próximo lance aqui é do Advíncula, né? Que o Advíncula pega a bola pela ponta ali, o peruano, é um jogador muito forte, até muito físico, consegue cortar por dentro, construir no entre linhas do Corinthians ali, tentar fazer esse espaço, puxar essa marcação do Corinthians e tentar assim ter uma ruptura ali de linha para poder achar um espaço vazio. E vocês podem observar aqui que o Advíncula vai na velocidade, leva essa bola, aí sim agora a marcação do Corinthians fechou. Aí você pode observar aqui a marcação do Corinthians que fecha aqui e deixa o espaço livre aqui atrás no corredor. Porque esse trabalhar entre linhas, e como falei agora para vocês, você vai trazer aquela movimentação de perseguição ao portador da bola. Os jogadores vão observar aqui o portador da bola e esse espaço vai ficar aberto no corredor. Você vai quebrar esse 1 contra 1. Você vai evitar esse 1 contra 1 de acontecer e vai dar ao corredor outro jogador de qualidade.
E o corredor aconteceu esse lance no corredor, essa bola tocada por dentro, acaba saindo. Aí o jogador do Boca Juniors pega a bola, eu acho que é impedido aqui do Guedes, mas mostrando para vocês mais ou menos o que acontece, que poderia ter feito mais no jogo, o Boca não fez. Aí outro trabalhar por dentro de novo agora do Vila, tentou uma tabela de ultrapassagem, não deu. Mas novamente, o bloco tá todo aqui do Corinthians, a bola sobra sozinho pro jogador em amplitude de novo para poder cruzar essa bola na área, que é o Fabra. E assim, o Boca Juniors poderia ter achado mais espaço se tivesse trabalhado mais no entre linhas. Mas o Corinthians foi bem na sua forma de marcação. Claro que poderia ter perdido o jogo, porque perdeu um pênalti, o Benedito perdeu um gol com a bola rolando. Com a bola rolando, se vamos falar de merecimento, com a bola rolando, o Boca Juniors seria o merecedor de sair com essa vaga. Com a bola rolando, porque o Boca Juniors foi quem se desempenhou a jogar mais, quem se jogou ao campo para poder ter um resultado. Não vai entrar aqui em conta se o Vitor Pereira tinha jogador para isso ou não, mas ele tinha o Guedes, ele tinha o Mantuan, ele tinha o Juliano. Para mim não é tão desculpa assim, porque ele já jogou com esses jogadores, o Corinthians já atacou com esses jogadores. E realmente o Mantuan se machuca, o zagueiro lá também se machuca, o João Vitor. Então isso quebra um pouco toda a sua estrutura. Mas na questão de você buscar um resultado, claro, o Corinthians poderia ter feito mais. Mas o Corinthians ficou ali atrás. Teve um resultado positivo nos pênaltis, mérito do Corinthians, mérito do Cássio, mérito também do Benedito. Mas, se perdesse o jogo, qual seria a narrativa? Ninguém entendeu o Vitor Pereira. Todo mundo ia falar que ele se fechou demais. Ele tinha o Juliano, tinha o Guedes, tinha o Mantuan, já jogou com esses jogadores, já foi pra frente com esses jogadores, por que não fez isso? Essa seria a narrativa. Então a vitória era sempre acalanta bastante uma crítica, né? Principalmente de alguns meios de imprensa aí que só sabem criticar e pouco estudar. Mas isso é o futebol, gente. Futebol é assim. Futebol é dessa maneira. Não tem como a gente falar muito quanto a isso, né? Vamos tentar mostrar os números aqui para vocês do jogo também, para a gente poder entender mais um pouquinho questão numérica. Voltando aqui novamente agora para mostrar os números para vocês, os números do jogo. Aqui foi os números do jogo de Corinthians e Boca Juniors, agora na Bombonera. 491 passes do Boca Juniors, 205 do Corinthians, 4 chutes a gols do Boca Juniors, 16 chutes, direção do gol, mas para fora. Então, muito chute o Boca Juniors tentou dar, o Corinthians deu nenhum chute a gol e nenhum chute a gol errado. Então, o Corinthians foi realmente, se abdicou de jogar, não quis jogar. Não deu nenhum chute a gol. Realmente, aqui agora, desarme, você vê que o Boca tem menos desarme, o Corinthians é muito mais desarme que o Boca. Cruzamento, e o mais importante aqui é a questão de posse de bola. O lançamento, 22 lançamentos do Boca corretos. O Corinthians teve 8 lançamentos. E posse de bola, 62% a 37%. Então, foi o Corinthians realmente que não jogou. Realmente foi um jogo assim de um time só. E o Boca muito mal tecnicamente. Errando muito passe, chutes a gols, cruzamentos. O Filipão, 3 cruzamentos. Complicado. Aqui é mapa de calor do Boca Juniors. Olha aqui o lado aqui você vê onde o Vila joga, né? Foi um lado muito exigido. Esse é o mapa de calor do Boca Juniors. Aqui o mapa do calor do Corinthians, que não saiu da defesa. Mostra aqui só na defesa do Corinthians. Aqui não tem nada, né, na área do Boca Juniors. Então mostra que o time foi realmente atrás. Aqui para mostrar alguns números, o jogador que deu mais passe do Corinthians foi o Cantilho, com 35 passes, muito pouco. Um cara que joga no meio, 35 passes apenas. Mostra e passe de lado ali, né? Um passe de progressão para o ataque, né? Então, bem complicada a situação. E o jogador que teve mais posse de bola do Corinthians foi o Cássio. O Cássio teve 152. Bola passou pelos pés do Cássio. Então mostra aí também a complicação desse Corinthians aí. Realmente o Cássio foi muito exigido também. O jogou bem fechado. Não tem nem o que mostrar, né? Todo mundo assistiu. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Foi mais para falar aí, dar parabéns ao Corinthians também, né? E falar do Boca Juniors, que tinha outras alternativas também para tentar vencer o Corinthians ali, que realmente veio para se defender. E conseguiu assim. E não tem que criticar por isso o treinador, tem que aplaudir, que o treinador tá aí para isso, para tentar estratégias para tentar se classificar e mais para frente estudar o time de uma maneira diferente. Beleza? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí, deixa um like, comentário, um dislike. Até a próxima.